Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nurse Pro Talks, uma iniciativa do Laboratório da Inovação Aberta da Enfermagem, UFSPA, em parceria, vinculado, né, ao programa de pós-graduação então, em enfermagem, mestrado profissional da Federal da Saúde. Aqui nós tratamos de temas sobre inovação, empreendedorismo, liderança e outros temas relevantes para a enfermagem, integrando estudantes, professores, profissionais e os nossos mestrandos para abordar esses temas que têm sido cada vez mais relevantes para a nossa profissão. Eu sou a Emiliane, enfermeira, professora do curso de graduação e pós-graduação na enfermagem da UFSPA, atualmente membro da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Inovação do Corém RS. E a partir de hoje, então, vamos dar início a uma série de episódios sobre empreendedorismo na enfermagem, com profissionais, então, que têm se destacado nas suas áreas empreendendo. Vamos explorar histórias inspiradoras, né, de enfermeiros e empreendedores que aplicam o seu conhecimento para oferecer soluções que geram valor à sociedade, né? Cada episódio vai trazer, então, empreendedores, né, de setores diferentes, de nichos diferentes, para poder compartilhar a sua história, a sua trajetória e, quem sabe, inspirar quem está pensando em empreender ou até mesmo já empreende. Então, e para que isso seja possível, nós contamos então com uma nova empresa apoiadora, e nada mais justo e oportuno do que a gente começar o nosso episódio então com enfermeiros empreendedores, com ela, proprietária então da empresa que leva o seu nome, a Fabiana Oliveira Concursos. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Nurse Pro Talks e muito obrigada por acreditar no nosso projeto e ser uma apoiadora aí do Nurse Pro Talks. Então, um prazer imenso poder contribuir. Eu acho que todas as iniciativas da enfermagem são extremamente relevantes, né? Ainda mais falando em empreendedorismo, que é a área que eu me encontro hoje, mas que nem sempre foi assim, né? Então, hoje, como proprietária da empresa, Prof. Fabiana Oliveira Concursos, fazendo direcionamento para aprovação em concursos no âmbito da enfermagem, todo sentido apoiar os projetos onde a enfermagem está buscando essa visibilidade, buscando essa valorização, ampliando espaços, né? A enfermagem é uma categoria, assim, tão numerosa, tão valorosa e precisa tomar diversos espaços, assim, no empreendedorismo, e isso, com certeza, acho que um excelente projeto. Já queria agradecer nesse momento o convite, né, e poder contribuir. Fábio, sabe que nós já nos conhecíamos, né, da época de quando trabalhamos, então, como enfermeira assistencial, e também a Fabiana já participou de um projeto de mestrado lá na UFSPA, em que nós elaboramos, né, reunimos um conjunto de experts, digamos assim, enfermeiros assistenciais, para elaborar um manual, digamos assim, de cuidado de enfermagem ao paciente com ECMO. Então, a gente se conhece desde então. Fábio, tu pode contar para nós um pouco da tua trajetória como enfermeira antes de empreender e ter um negócio? Claro. Eu comecei na enfermagem como técnica de enfermagem, né? O primeiro cargo foi como técnica de enfermagem, depois passando para a graduação, o que hoje ainda vejo que é o mais tradicional, né? O técnico de enfermagem, que acaba evoluindo para a graduação, muitos acabam não fazendo e poucos eu vejo hoje, assim, que acabam indo para outras áreas, né? Então, comecei como técnica de enfermagem, progredi para a graduação, fiz a especialização em cardiologia no Instituto de Cardiologia, né? Onde eu pude já conhecer a Emiliane como professora também, já na docência, no âmbito da cardiologia. Depois de formada e já especialista, o meu primeiro emprego, efetivamente, como enfermeira foi no Instituto de Cardiologia, né? Eu fiz o meu primeiro emprego ali já como... Na época, eu era graduanda da pós-graduação presencial. Então, meu primeiro emprego como enfermeira foi no Instituto de Cardiologia. Isso se progrediu por 8 anos, né? E depois eu tive uma demissão no privado, no Instituto de Cardiologia. Então, eu fui estudar para concurso público. E daí foi que eu digo assim, foi aonde eu tive resultados bons como aluna, né, como candidata a concurso público, e vi
ali naquele momento que eu estava estudando, eu senti a necessidade como cliente, né, de algo mais direcionado, e daí surgiu a minha empresa. Fábio, podemos dizer então que o empreendedorismo surgiu na tua trajetória como uma necessidade ou como uma oportunidade? Como é que tu caracterizaria isso? Inicialmente como uma dor. Eu, como cliente, buscava um preparatório que fosse direcionado para o meu edital. E nisso, eu aprendendo nos mundos dos concursos, o que era concurso, qual que era a diferença, né? Nós temos o presencial, eu fui para o presencial, nós tínhamos também já o EAD estabelecido, isso foi no ano de 2018, mas eu não queria uma plataforma imensa, eu queria algo que fosse direcionado, que desse conta, né? Que valorizasse meu tempo. Eu acho que o grande diferencial era tempo. É possível estudar? Não é possível. Na época eu estava desempregada. Na época eu tinha todo o tempo do mundo para estudar para concurso, o que hoje, com os meus clientes, não é a realidade. É atípico no cenário do mundo do concurso o enfermeiro ou o técnico de enfermagem que não esteja trabalhando. São os mais atípicos, a não ser que sejam realmente os recém-formados. Então surgiu como uma dor. Eu não encontrei, mesmo buscando no mundo dos concursos, mesmo tendo já uma ampla gama de preparatórios, tanto no presencial, na minha cidade, que tem o presencial, né, que é Porto Alegre, quanto no online, eu não encontrei esse produto que se adequasse com as minhas expectativas pessoais. Então, nisso, eu não encontrei o produto nem no presencial, nem no online. No presencial que eu me encontrava, eu, como aluna, acabei assumindo o palco. Então, ali, da dor, ele virou uma oportunidade. Por eu estar naquele âmbito de concursos, como aluna no presencial, logo após eu ter um ótimo resultado, onde eu tirei o primeiro lugar no concurso público, aonde os colegas de sala de aula, parabéns, primeiro lugar, ali surgiu a oportunidade de eu começar a assumir. Porque, e claro, do perfil também, né? Eu tirei o primeiro lugar, mas eu comecei a auxiliar no próprio presencial as colegas. Ela disse, não, mas como é que tu fez para tirar o primeiro lugar? Eu comecei a auxiliar os colegas. E os próprios colegas da enfermagem, colegas enfermeiros, colegas técnicos, que eram meus colegas de cursinho, me disseram, tu tem muito domínio, tu tem muita habilidade para ensinar. Começa a dar aula para nós. Olha só, que bacana. Então, o início foi dor. Sim. Eu busquei produto, não achei, tive resultado, independente de não ter esse produto, mas tive resultado porque eu fui montar minha própria estratégia de estudo. Eu digo só, não achei, o que eu faço com o que eu tenho? Daí eu montava assim as minhas apostilas e dentro do cursinho, eu mesmo dizia, calma gente, não, olha aqui, a gente baixa a lei, a gente baixa as últimas provas dessa banca, vem cá que eu te ajudo, esse aqui é copia e cola, esse aqui tu tem que entender. E assim eu fui com os colegas e a gente se juntou para estudar e nos intervalos nós estudamos junto e daí nos intervalos eu acabava ensinando 1, 2, 3, quando eu via eu já estava dando aula e daí fui convidada a realmente assumir o palco dentro do cursinho presencial. Sim, Fábio. Então quer dizer que enquanto aluna ali, cliente, né, tu viste essa oportunidade, ou seja, tinha espaço para melhoria, né, tinha espaço para melhoria, ao mesmo tempo tu tiveste feedback positivo dos teus colegas por uma metodologia própria de estudo, quem sabe, compartilhamento de conhecimento ali com os demais, e aí nesse cenário que tu decides assim, então, abrir ou montar, ou seja, aquele, né, produto que tu gostaria de ter. Então a gente fala que, né, uma característica assim, que caracteriza o empreendedor é quando ele enxerga uma oportunidade e se movimenta para oferecer uma solução. Daí foi aí que tu tiveste a ideia, então, quem sabe, de criar esse produto, essa solução, né, aí para atender uma demanda que, né, enfim, que tu viu que tinha ali essa oportunidade e tal. Então, Fabi, qual foi, uma vez que tu viste essa oportunidade, né, qual foi o primeiro passo, assim, uma vez que tu decidiste abrir um negócio, né, algo já nesse segmento,
que tu já usufruísse, digamos, como cliente. Qual foi teu primeiro passo, assim, para abrir uma empresa ou para se informar primeiro como é que abria uma empresa? Como é que foi essa trajetória inicial, assim, uma vez que tu já tenha, após a tua decisão? Eu fui impulsionada pelo feedback dos colegas. Fui impulsionada. A ideia, e eu cheguei a propor na época, eu comecei no presencial e a minha ideia na época era assim, tá me dando bagagem, expertise de sala de aula, de montagem de material no presencial. Mas eu queria algo que a enfermagem pudesse assistir, revisar de casa. A minha primeira conduta foi fazer uma proposta, uma sugestão, para que o presencial fosse gravado, para que a gente fosse para o online. E eu não tive esse acolhimento, porque a ideia nunca foi empreender sozinha, nunca foi abrir uma empresa. A ideia, eu já estou fazendo parte de um preparatório, né, que já tem nome, vamos gravar para a enfermagem, para que não precise esse deslocamento. Pensava assim, os colegas vindo do plantão, cansado, eu tenho que ficar durante a aula vendo para eles não dormirem em sala de aula, né? Muitas vezes ficava assim, perdi a aula, não consigo recuperar, não vou conseguir ir, não consegui folga, liberação do plantão. Eu pensava que seria um complemento, a gravação, o complemento do online junto com o presencial. Essa foi a ideia. E essa minha ideia não foi aceita. Não foi aceita e tudo bem. Mas eu queria ainda ir adiante. Daí eu comecei, muito sutil, fui procurar uma sala. Fui procurar uma sala para dar aula presencial, para poder selecionar o número de alunos que eu queria, né, para poder escolher o número de aulas, porque eu tinha uma limitação no meu presencial, que eu tinha um número de aulas estabelecido pela preparatória, e que eu também não tinha essa liberdade. Eu digo, não, eu quero dar mais aulas, porque a parte de conhecimentos específicos, por vezes, tem concurso, chega a representar 75% de uma prova. Eu fui buscar para dar aula sozinha, para poder ter gerência sobre os meus conteúdos. Busquei uma aula, fui alugar um espaço, um outro colega me disse, olha, dá aula lá, os guris têm um preparatório, eles alugam a sala. E assim foi. Aluguei o espaço e levei alguns alunos. Alguns alunos que já me conheciam, eu não era posicionada em redes sociais, eu não tinha nada, nem almejava, nem imaginava onde eu iria. Eu só queria, nesse momento, continuar estudando e também aprovando meus colegas. Então, já no preparatório, no presencial, eu tive muito resultado, muito feedback, alunos aprovados que tinham sido meus alunos. Então, eu acabei indo para um aluguel de uma sede. Cheguei nessa sede já com alguns alunos, com turmas pequenas, com 50 alunos eu tinha, dividido em alguns turnos. Na minha primeira aula já, esse local que eu alugava, eles tinham um sistema de gravação. E eu digo, não, só um pouquinho. Eles me convidaram, disseram, professora, que tal a gente gravar isso? Não tinha a menor ideia de como seria, nunca tinha. Eu só usava um microfone para sala de aula, mas não tinha expertise nenhuma com uma câmera nem nada. E ali eles me gravaram e a gente lançou o primeiro curso, que foi, na verdade, a venda inicial, ela foi de um preparatório presencial que acabaram ganhando online. E assim, ali nesse sistema de parceria com essa empresa, eu acabei lançando outros cursos. Financeiramente não valeu a pena, a gente não conseguiu se posicionar no mercado para que se mantivesse a longo prazo. Financeiramente isso não deu certo, eu retrocedi isso e fui para uma plataforma grátis, dando aula ao vivo pelo Zoom. Montei e fui experimentando e fui fazendo acontecer, e sempre muito motivada com os alunos. Não, olha só, até eu ser aprovada, depois tu deixa de dar aula. Até eu ser aprovada, tá vindo tal concurso, eu quero esse concurso. E assim foi. E daí eu comecei a dar aula ao vivo, em Zoom, com 5, 10 alunas. E continuei, não deixei de parar de dar aula, e fui aprimorando as técnicas de fazer slides, e fui aprendendo a gravar, e fui me aventurando. Nessas aulas que eram ao vivo, elas ficavam com os vídeos de 3 horas. Porque a gente conversava na aula e tirava as dúvidas. Sim. E isso eu percebi que ficou humanamente impossível de revisar. Porque eram aulas de 3 horas, mas elas tinham o vídeo para poder revisar e tinham o meu material. Então, sempre no conjunto de vídeo, aula e material. Nisso,
independente de qual fosse o formato que eu estivesse ministrando as aulas, a gente tinha resultado. Então, passou de deixar de ser simplesmente aquela motivação inicial de que, eu tenho alunos que estão... Eu tenho colegas que eu digo para elas assim, eu tenho colegas que estão me dando feedback positivo das aulas e que estão me motivando a seguir em frente, eu tinha resultado. Independente se foi da época que eu tinha só o presencial, independente se foi da época que eu tinha o híbrido, tanto o presencial quanto o EAD, ou independente quando eu retrocedi, diminuí o número de alunos e estava só no ao vivo com 3 horas de vídeo, eu tinha resultado. Em todos eles eu tinha resultado de alunos dando feedback que estavam aprovados nas melhores classificações. Nessa minha turma de online, na minha primeira turma online, 3 horas por videoaula, 1 hora no mínimo por videoaula, a minha aluna conquistou o primeiro lugar do concurso. Olha só. Fábio, então a gente teve aí num começo, digamos que tu tiveste a ideia, então vou abrir uma empresa, começaste pela sede física, né? Já tinha ali um grupo de clientes, digamos assim, potencial clientes, e começaste então tu mesmo operacionalizando o negócio, digamos, as aulas e tal. Então a gente tem aí essa largada, digamos, né? Chegaste a fazer algum plano de negócio ou não? Isso nem te ocorreu, nem se falava nisso? Nenhum plano de negócios, nenhum pensamento de médio e longo prazo, nenhum planejamento. Sim. Desde o início da minha carreira, não houve nenhum planejamento de eu vou viver disso. Mas houve assim, me dá prazer, eu tenho resultado e eu estou sempre muito assim, eu estou resolvendo o problema. Eu acho que o grande foco do empreendedor, quando ele está muito próximo desse pensamento que qual é o problema que eu resolvo, ele tem muito isso, claro. Eu estou resolvendo um problema. O produto que eu entrego resolve um problema. Isso é a motivação para seguir em frente. E essa motivação, então, que tu já tiveste, né? Inicialmente ali alguns resultados de alunos aprovados, então, mas tu viu que talvez ali o modelo de negócio, ou seja, a viabilidade, a sustentabilidade nesse formato inicial, ela não estava conforme o esperado, digamos, o que te fez retroceder e ajustar, então, esse modelo de negócio, digamos assim, para plataforma online, enfim, acho que isso é bem importante também, né, a gente trazer, porque nem sempre, eu imagino que muitas vezes não se acerta, assim, né, nessa questão até de viabilidade, né, econômico-financeira, enfim, do negócio, e que aí tu precisa, né, em vários momentos, digamos, ajustar essa rota para tornar aí, né, um empreendimento viável. Sim, o empreendedorismo, para que ele se sustente, dependendo de qual é o produto, né? Sim. Dependendo de qual é o produto do empreendedor, ele vai precisar atender o mercado. No produto que eu entrego, que é o produto online, tanto a gente tem que ter jogo de cintura, de que esse produto que foi construído, ele vai precisar de ajustes ao longo do prazo, ou o perfil do público vai mudar. E eu acredito que eu passei por tudo isso no início da minha empresa, né? Tanto sair do presencial, experimentar e sempre aquela coisa assim, fazer, identificar quais foram os ganhos, né? Colocar nessa balança e seguir em frente. Então, eu tive o presencial, eu tive o híbrido, eu tive o online ao vivo e depois eu ajustei para o online gravado. E daí foi um segundo obstáculo. Eu tinha toda aquela troca de experiência no ao vivo. Sim, E eu passei interatividade, eu passei a gravar sozinha. E daí, eu passei a gravar sozinha, eu também contratei professores parceiros para atender as outras partes do edital, para fazer um preparatório completo. Porque a gente volta pro qual é a solução. A solução para aprovação em concurso, ela é uma matéria específica só? Eu sou capaz de aprovar sozinho? Não. Sim. Eu sou capaz de aprovar sozinho? Não. Eu preciso aprovar o produto inteiro, completo, para conseguir resolver o problema da aprovação em concurso. Então, eu contratei professores parceiros. O gatilho foi o site e sempre já pensando aqui, eu sou aprovada, eu sou primeiro lugar e eu vou continuar trabalhando, e isso aconteceu também nessa transição. Eu fui nomeada e continuava trabalhando, e somente depois a minha empresa, ela iniciou, o primeiro CNPJ ela iniciou em 2019 e eu fui exonerar em 2022.
Então, a transição de carreira ela ainda demorou um tempo, quando eu já estava estabelecida na empresa para poder tomar que é normalmente a grande pergunta que me fazem. Assim. Mas quem tem outro emprego? Que momento é essa transição de carreira? Esse é um ponto bem crítico, assim, para os enfermeiros, né? Aquela segurança, muitas vezes, de um contrato CLT, ou às vezes até de um concurso, para migrar para uma outra atividade que, né, tem alguma incerteza, assim. Fabi, nesse crescimento, nesse ajuste aí do modelo de negócio, passando para a plataforma online, então aí chegou esse momento de contratar, então, pessoas, né? Uhum. Talvez captar novos clientes, que não só aqueles conhecidos e pessoas que só da indicação. E como é que foi isso para ti, assim, então, essa contratação de outros professores, né, que ferramentas ou como é que tu começaste, assim, a fazer até hoje, como é que tu se houve uma mudança nesse processo de contratação de professores, colaboradores, enfim, e a própria captação de clientes, novos clientes, né, a gente imagino que tenha muita indicação dos próprios alunos com bons resultados, aprovados nos concursos, mas também sempre há necessidade de que as pessoas que ainda não te conhecem, né, venham a conhecer. Então, conta para nós um pouquinho sobre como é que é esse processo, como é que foi, né, de contratação e captação de clientes. Essa parte bem empresarial, que eu acredito que sirva para qualquer empreendedor, tem muitas coisas que servem para qualquer tipo de empreendimento, né? Inicialmente, sim, o posicionamento em redes sociais, hoje, ele é fundamental para qualquer empresa, né? Ele é fundamental para qualquer empresa. Eu não tinha esse posicionamento como professora de concurso público, eu não tinha esse posicionamento nem como enfermeira assistencial. Não tinha essa habilidade e expertise com redes sociais que hoje eu trabalho bem, muito fortemente. Tudo isso eu precisei estudar, né? A nossa graduação, ela é feita ainda hoje nos modelos bem tradicionais, abordando nossos conteúdos, preparando profissionais para o mercado, no sentido de dois grandes focos, talvez hoje mais possibilidades, né? Preparando o enfermeiro para trabalhar assistencialmente no hospital, preparando o enfermeiro para trabalhar assistencialmente ou como um gestor. Mas essa parte do enfermeiro que vai sair e ser um empresário de qualquer que seja o ramo da empresa, isso a graduação não nos entrega no âmbito de enfermagem. Mas a graduação nos entrega muitas habilidades gerenciais. As habilidades gerenciais que nós aprendemos na graduação, liderança, né, estratégias de liderança, estratégias de planejamento, a parte do gerenciamento de equipe, elas são muito tranquilamente aplicadas para os modelos de negócio. Então, o enfermeiro ele já se forma como um administrador. A parte de administração, de gerenciamento de RH, de avaliação de desempenho, tudo isso é amplamente utilizado pelo enfermeiro dentro de qualquer empresa. Coisas que outras profissões nós não temos. Então, nós temos, no momento que nós somos enfermeiros que gerenciam grupos de profissionais, de técnicos de enfermagem, nós temos habilidades que outras profissões não têm para empreender. Sim, isso contribui, né, em alguma medida contribui para destacar o enfermeiro nessas atividades. Contribui muito para a gestão de recursos humanos. Para essa parte de administração contribui muito algumas cadeiras que saíram da graduação, mas outras cadeiras, outras habilidades e competências que nós precisamos desenvolver para ser empreendedores, trabalhar com redes sociais, ou pelo menos, por vezes, eu sou o carro-chefe das redes sociais, eu sou o carro-chefe de vendas, né? Tem empresas que, dependendo dos empreendedores, eles são os donos das empresas que eles não vão necessariamente assumir esse posicionamento, mas a empresa em si vai precisar desse posicionamento em todas as redes sociais. Eu sou o carro-chefe de vendas, né? Então, esse posicionamento de como é que eu me posiciono no Instagram, como é que eu me posiciono no YouTube, como é que eu faço um atendimento do WhatsApp, todas essas habilidades eu precisei buscar em treinamentos específicos. Também existe um curso, uma especialização para docência online? A docência online, ela não tem uma especialização. Então, hoje, se eu te disser, Fábio, tu tem uma especialização em docência? Não. Porque a especialização em docência, ela não atende o meu produto. Se eu for fazer uma especialização e eu fui buscar isso, não, eu preciso ter especialização
em docência, porque eu vou dar aula para concurso. A especialização em docência, ela não atende à docência online. Sim. Ela não atende à docência online. Porque são produtos diferentes. Eu não dou aula para a graduação, eu não dou aula para a formação, eu não dou aula de aperfeiçoamento. Eu ensino concurso público, estratégias de estudo, estratégias de fixação de conteúdo, perfil de banca. Então, eu não tenho especialização em docência. E eu utilizo o professora de concursos por ser especialista em concurso público, né? Então, eu não tenho especialização nisso, mas eu tive que buscar outras diversas habilidades. Então, ao invés de fazer uma especialização em docência, eu fiz um curso de oratória. Sim. Eu fiz um curso de programação neurolinguística, eu fiz um curso de estratégias de aprendizado. Sim, Fabi, vejo que então, assim, essa questão do posicionamento nas mídias digitais ou nos canais, digamos assim, na internet, é um importante canal de digamos, visibilidade, né, pro negócio, e também de vendas. Então isso tudo é casado, né. E essa questão da habilidade das aulas, então, para o próprio professor, né, que vem colaborar, então eu tive a oportunidade recentemente de contribuir, né, com a Fabi Flix, digamos assim, falando um pouquinho, né, contribuindo com uma aula sobre processo de enfermagem, em que realmente é diferente, né, a docência presencial em sala de aula ali com 2, 3 horas muitas vezes de disponibilidade para passar um tema, né, diferente de gravar então sobre aquele tema, que a aula deve ser mais enxuta, mais dinâmica, mais direto ao ponto, justamente porque para otimizar o tempo também do estudante, né, que visa passar no concurso. Então realmente é diferente e requer outras habilidades, né, diferentes daquelas que muitas vezes a gente utiliza majoritariamente para as aulas no ambiente presencial. Fabi, e assim, como é que tu caracterizaria hoje os teus clientes, né? Então, quem são as pessoas, em que momento da trajetória profissional estão essas pessoas que buscam então, né, vamos dizer assim, o preparatório para concursos públicos, seja na área hospitalar ou até na saúde coletiva das prefeituras aí, né? Como é que tu caracterizaria o perfil dos teus clientes? Eu tenho um perfil bem diversificado da enfermagem. Nós temos aqueles que estão recém se formando e que tiveram contato em algum momento sobre concurso público ganha bem, Tá. né? Nós temos aqueles recém-formados que não conseguiram adentrar no mercado de trabalho e que daí acabaram descobrindo o concurso público. Então, nós temos os que estão se formando, que já conheceram o concurso público e mesmo no final de graduação, no final do curso técnico, já vêm para o preparatório. Nós temos aqueles que acabaram não conseguindo se inserir no mercado ainda e viram no concurso público essa oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. Mas nós também temos aquele público que, eu diria, já calejado. Sim. Então, nós temos aquele público que já teve oportunidade de ter a sua experiência profissional e, normalmente, nós temos duas grandes dores daqueles já inseridos no mercado de trabalho. Ou eu busco estabilidade, porque eu já fui demitida, porque o ambiente está muito instável, houve troca de chefia, eu não me sinto seguro, e daí busca o concurso público única e exclusivamente pela estabilidade. Ou aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, mas não estão com a característica financeira bem estabelecida. Não, eu sou feliz, e daí eu tenho muito feedback nesse sentido. Eu sou muito feliz onde eu trabalho. Mas, infelizmente, financeiramente, a longo prazo, não é algo sustentável. O concurso público, ele remunera muito mais. E muitas vezes descobre isso ao acaso, né? Muitas vezes é a da indicação, ou muitas vezes hoje, claro, que dos patrocinados. Porque nós temos o marketing patrocinado e temos as redes do orgânico e, com certeza, sempre necessário ficar atualizando essa carta de clientes para se manter um público, né? Então, essa atualização de carta de clientes que a gente faz para qualquer produto para o empreendedor,
Nós temos diversas formas de fazê-la. Claro, na visibilidade em redes sociais de uma forma bem orgânica, quando tu consegue ser autêntico, consegue criar todas essas habilidades, mas nós temos empresas que organicamente não conseguem crescer em redes sociais, justamente em função que não tem essa habilidade, não achou o caminho ainda, né? Não achou o profissional que dentro do orgânico faça ou as artes ou até mesmo os vídeos, né? Por vezes a gente tem que entender que a gente não vai desempenhar todas as habilidades, mas não vai ser isso que não vai fazer o teu negócio dar certo. Eu não consegui desenvolver as habilidades em redes sociais. Eu vou abandonar o meu projeto? Eu vou abandonar o empreendedorismo? Não, vou buscar formas de fazer isso de outras formas. E daí a gente vai achando nesse caminho as pessoas competentes para assumir o teu marketing, para assumir o teu atendimento ao público. Tu vai entregar da melhor forma o teu produto. Por vezes o teu produto é excelente, a tua embalagem não é boa. Sim. Né? Sim. E também, o que eu digo muito, aonde tu entregou o teu produto, tu resolveu o problema do cliente, tu já ganhou uma possível indicação. Mas aonde tu entregou o teu produto, tu resolveu o problema do cliente. Tá resolvido. Uma nutricionista. Ela foi lá, o foco era perda de peso, o cliente dela perdeu peso, ela deixou de ser cliente. Aonde tu retoma com ela um marketing de atenção. Oi, tudo bem? Como é que tu tá? 6 meses depois. Continua a manter teu peso. Tu realmente dá pra ela atenção. Tu refideliza o teu cliente. Ele vai voltar a comprar de ti o teu produto, se fizer sentido. Seria uma Ou ele espécie... vai ser lembrado. Marketing de atenção. Sim. Seria uma espécie de engajamento, de pós-venda, alguma coisa nesse sentido. Para se manter lembrado pelo cliente. O pós-venda do produto. O pós-venda do produto, mas um marketing de atenção que eu digo de pós-venda não é somente o pós-venda imediato. É tu realmente pegar essa tua carta de clientes e lembrar dela daqui a um tempo. Que é o que normalmente a maioria das empresas não faz. Sim. Não faz. Não faz. Teu dentista. Tu foi nele. Resolveu o teu problema. Alguma vez tu recebeu uma ligação passando para te lembrar que tá tudo certo, que faz 6 meses da tua última revisão. E isso nós temos muito consolidado em alguns produtos, tipo revisão de carro. Sim, me ocorreu agora também. Revisão de carro. Sim. Mas daí é algo que já tem estabelecido esse prazo de revisão. Já tem estabelecido. Então a gente, por vezes, não me recordo, ou pelo menos eu não sou organizada no sentido, olha, eu tenho que fazer minha revisão de 10 mil, olha, eu tenho que fazer de 30 mil. Mas normalmente a gente é lembrada pela empresa que a gente fez da última vez para voltar a fazer o serviço. Então, esse marketing de atenção a longo prazo, e claro, no âmbito do concurso público, nós temos diversos momentos que o cliente vai se lembrar de ti. Ele vai se lembrar de ti no momento que ele foi aprovado, ele vai se lembrar de ti no momento que ele foi nomeado. Sim. E talvez até quando ele fizer 1 ano da nomeação, ele vai se lembrar de ti. Sim. Né? Então, marketing de atenção é um marketing que funciona bem e é um marketing que eu vejo que as empresas menos abordam. Que é o que eu chamo de marketing de atenção, eu nem sei se é esse bem o nome, porque, claro, é preciso estudar marketing, é preciso estudar estratégias de venda para qualquer que seja o produto, e isso tudo ninguém te ensina. Não existe, olha. A gente faz diversos cursos de marketing, diversos cursos de Instagram, né? Fabi, tu diria que isso é um dos diferenciais do teu negócio? Assim, quando tu olha para os demais, digamos, concorrentes, players do mercado no mesmo nicho de atuação, né? Como é que, assim, que tu pensa o teu diferencial? Tu tem claro, assim, tu trabalha com a tua equipe, tu consegue, enfim, ter isso bem tangível, assim, esse diferencial, né? Em relação ao que já tem de soluções na mesma área? Sim. A otimização do tempo hoje é preciosa. É preciosa. Então, meu grande diferencial é a otimização do tempo em aula. Esse é o prazer imediato, né? Sim. Esse é o prazer imediato, que é o meu diferencial de mercado, com certeza. E o meu diferencial a longo prazo é o pertencimento. Formaste uma comunidade, Fabi. Isso, o pertencimento. Né? Eles chegam hoje, claro, nomeados nas instituições e se reconhecem. Porque nós temos, né, camiseta, nós temos o post, né,
me comunica que foi nomeado, eu dou visibilidade, nós temos os podcasts, né? Então eles retomam visibilidade, eles ganham o pertencimento e a valorização pelo resultado atingido. Bacana. Então isso é a longo prazo, né? Sim, o aluno, ou seja, né, o teu cliente que foi aprovado, esteve aqui, foi aprovado aí no concurso, depois ele se vê parte de um grupo de sucesso, ou seja, tivemos algo em comum e que me levou a atingir aquele objetivo, por exemplo, um sonho, enfim, um desejo aí, né? Exatamente. Olha só que bacana. E como negócio, tu vislumbra, assim, um crescimento, algum outro braço, digamos assim, que vai gerar novas receitas? Como é que tu tem pensado essa estruturação do negócio, assim, a médio e longo prazo, né? Não sei se tu trabalha com planejamento estratégico, né? O próprio plano aí para o negócio. Como é que tu vê isso, assim? Há possibilidades ainda nesse segmento Sim. ou não? Hoje em dia já, claro, né? Eu comecei em 2018 com aulas e hoje em dia nós estamos aí em 2025. E já a partir de 2022, já pensando mais como empresa, hoje em dia, a minha grande especialização que eu busco é no sentido empresarial. Então, aquela que era enfermeira virou professora de concurso, precisou fazer a ampliação de base de conhecimentos e habilidades para ser uma professora de concurso efetivamente. Dela se tornou uma microempresária, começando inicialmente com o MEI, né? Como todo, né, empresário, comecei com o MEI, fazendo essa progressão e conhecendo toda a parte de base legislativa, o que é que eu preciso, o que é que eu mudo, imposto de renda. E claro, com 24 anos de enfermagem, a gente começa a pensar, aposentadoria, o que é que eu preciso pagar para conseguir me aposentar como hoje empresária, né? Então, começando a dar uma visibilidade para a parte empresarial, que é necessária. Os contratos, quais ajustes de contrato, né? Toda uma outra gama de conhecimento que todo empreendedor vai chegar, se Deus quiser, se continuar empreendendo, vai chegar do microempreendedor para realmente um empresário. E hoje em dia, sim, nós temos um desenho de planejamento estratégico, né, de expansão da empresa, expandindo inicialmente para outros tipos de preparatório, né, para uma gama de maior visibilidade, expansão de cidades, né, inicialmente atingia só minha cidade, era bem nichado, né, mas sempre com um obstáculo. O obstáculo é, não posso perder a qualidade, porque senão eu perco o meu diferencial. Sim. Então, essa expansão, ela vai ser um boom? Não, ela não vai ser um boom. Ela vai ser uma expansão gradual pelo tipo de formato de negócio que eu tenho e pelo modelo que é o meu diferencial. A partir do momento que eu simplesmente lançasse um menu de aulas para concurso, eu perderia o meu diferencial. E a ideia não é eu perder diferencial, é eu manter o diferencial e essa escalada ser gradual, sempre baseado no perfil de qualidade. Perfeito. Né? Só queria destacar aqui para nossa audiência, Fabi, tu falaste que começaste como MEI, porque não precisava da responsabilidade técnica nesse teu, né, negócio, algo que hoje, né, não é permitido o MEI para o enfermeiro empreender, uma vez que ele precise da responsabilidade técnica. E assim, no atual estágio, né, de negócio, então, de empresa, digamos assim, então, acho que tu bem, né, começaste ali como professora e daí depois foi subindo. E hoje, entendo que tu já estás mais como empresária no negócio, né, fazendo essa gestão, enfim. E qual seria, assim, nesse estágio da empresa, qual seria o teu maior desafio, né, neste momento, assim, considerando aí teus colaboradores, a estrutura, o custo atual que tu tens, né, a demanda pelos cursos clientes, digamos, né, se vem aumentando, diminuindo, enfim. Quais são os teus principais desafios hoje? Eu não tenho problema de delegar, né? Eu não tenho problema de delegar. O meu maior desafio hoje tem sido qualificar o meu produto, porque essa qualificação depende de eu treinar um time de professores. Não somente da enfermagem, que hoje eu já estou expandindo o time de professores na enfermagem,
mas também dos professores que já trabalham comigo, de ter todo esse entendimento de mudança cada vez mais de público, porque esse público é muito dinâmico. Cada vez mais, né, nós estamos atingindo aquela geração, né, a geração Z, cada vez Sim. mais rápidos. Ele já vem com uma outra perspectiva, né? Ele já vem com domínio de habilidades, de computador, então eu não posso deixar de atender aqueles mais antigos, né, que precisam do material, mas eu também não posso ser tão rápida com relação aos novos. Então, esse crescimento eu preciso qualificar os professores que estão trabalhando comigo e também qualificar um novo time de professores. Esses professores, eles não existem no mercado. Eles são todos treinados por mim. Então, esse treinamento institucional. E também, a partir do momento que eu sou a prof, carro-chefe da minha matéria, eu estou treinando professores, mas eu também sou a empresária. Então, essa divisão de papéis entre eu sou a expert do meu negócio, né? Eu sou a professora principal treinando novos professores para poder escalar, qualificando os professores que já trabalham comigo, mas eu tenho toda a parte gerencial da empresa. Então, essa divisão de papéis que ainda estão bem centralizados no expert principal, ainda eu não consigo ter mais leveza. Então, esse é o grande obstáculo. Eu dividi toda a parte do gerenciamento empresarial que eu faço com a gestão de pessoas que acontece ao mesmo tempo. Sim. Né? A gestão da equipe, que é a mesma coisa. E isso para o enfermeiro, que tem uma bagagem já, né? Ou até para o enfermeiro que teve competências gerenciais mais elaboradas, que nem eu trabalhei um tempo como enfermeira de ILPI. Então, toda a minha trajetória, desde a enfermeira assistencial, que prestava um serviço institucional dentro de uma instituição privada, quanto uma enfermeira que assumiu uma responsabilidade técnica, que precisou fazer um registro no Corém de atividade de responsabilidade técnica, de uma anotação de responsabilidade técnica. Todas essas habilidades, elas são necessárias no sentido gerencial. E, de novo, eu volto a dizer, o enfermeiro sai com uma potencialidade para o empreendedorismo em saber fazer essa divisão do enfermeiro que faz a parte assistencial e ele também sabe que é dele essa parte gerencial. O enfermeiro, dentre diversas outras profissões que a gente vem empreendendo, o enfermeiro tem nitidamente isso, que ele vai fazer assistência e que ele vai fazer o gerencial junto. Então, por isso que eu digo que a graduação, ela te prepara para uma grande parte necessária para o empreendedorismo. Com certeza vai ter que buscar outras habilidades e competências, marketing, venda, né? A parte burocrática mesmo, tributária, contabilidade, folha de pagamento. Tu vai trabalhar com o CLT? Tu vai trabalhar com uma pessoa PJ? E isso, nítido também a mudança do mercado de trabalho hoje. Antigamente, tu pouco via uma pessoa trabalhando no sistema de PJ. Verdade. Hoje em dia, o tipo de contratação, predominantemente, cada vez mais isso vai se permanecer, vai passar para PJ. Sim, eu fiquei surpresa quando uma aluna nossa da atividade de projeto aplicado, enfermeira do interior do município, contratada pela prefeitura como PJ, pelo interior do município, interior do estado. Né? Eu nem sabia, né, naquela época que isso era possível, mas vejo que realmente esse estilo de contratação, né, essa forma de contratação, ela vem ganhando espaço realmente. Vem ganhando muito espaço. E uma coisa também que acho que vai ao encontro disso que tu falaste, é a questão que nós enfermeiros, durante a formação, nos próprios estágios e depois no último ano, a questão dos enfermeiros conhecerem processos, né? Então a gente trabalha com processos desde cedo e as disciplinas, então, que também tem ali bastante carga horária nas disciplinas de administração, gerenciamento da enfermagem, já dá uma visão também para o enfermeiro dessa questão da gestão, né, que faz parte aí de todo o negócio. Então, acho que, Fábio, é muito interessante, assim, a tua trajetória profissional com as diferentes etapas, né, partiste também, foste enfermeira assistencial, e aí, então,
num outro momento ali de carreira, né, buscaste essa preparação para concurso e nesse trajeto viste uma oportunidade e se movimentaste então para criar uma solução, né? Sim. Então, como é que tu caracterizaria para nós finalizar, assim? Qual é a solução que tu oferece para o mercado hoje? A solução que eu ofereço para o mercado hoje, e eu digo muito assim que é a forma que eu me posiciono, né? Eu ofereço um direcionamento para a realização do sonho da aprovação em concurso. Por vezes esse sonho ele não é um sonho antigo, ele é um sonho novo, ele é uma necessidade, né? Mas quando eu vejo assim que o produto ele gera resultado e o resultado é aprovação, Esse é o teu melhor feedback, é a tua melhor avaliação. é sair aquela lista de classificação e eu conseguir identificar assim 54%, 60%, 15 alunos nos top 20 do concurso, isso é assim, Que bacana. isso é. Fábio, um conselho, o que que tu diria, assim, para jovens, ainda que a nossa formação seja tradicional e esse ainda é um desafio do empreender na enfermagem, né? Nós temos 3 grandes desafios. Primeiro, a sociedade, que ela não está preparada ainda para o enfermeiro como autônomo, né? Segundo desafio é a necessidade de consolidar conhecimentos realmente em áreas que o enfermeiro pode empreender. E o terceiro é a formação, né? Até por isso, um dos objetivos do Nurse Pro lá na UFSPA é justamente a gente conseguir contribuir e inserir na graduação e na pós-graduação essa questão do empreendedorismo, da inovação e da própria liderança, que muitas vezes isso não é visto com a devida, digamos, carga horária, né, na formação. Que conselho tu daria para os recém-formados ou até mesmo para quem quer fazer uma transição de carreira e está pensando em empreender, assim, o que que tu diria para essas pessoas? Eu acho que a grande dúvida, claro, para quem quer fazer a transição de carreira é assim, que momento, né? Normalmente, o tradicional para a transição de carreira é a gente começar a empreender durante o processo, então, duplamente, né? E fazer a transição efetiva quando já se tem uma segurança, quando já se tem um produto criado, uma empresa criada. A transição de carreira é o diferencial, assim, vai ser em que ponto eu vou conseguir sair do CLT, né? Ou que nem eu que saí do concurso público, que foi exoneração, que daí o peso é Maior, né? maior, assim, né? Maior, vou exonerar, né? Sim. A transição de carreira, normalmente, é o que ponto? Em que momento eu consigo exonerar ou sair do CLT? Normalmente, excepcionalmente, o enfermeiro sai do seu negócio para vou empreender. Normalmente, ele começa a construir isso junto, no mesmo momento, né? Para quem está querendo começar, ter clareza. Qual é o que meu produto resolve? Qual é a dor? Tem que saber responder 2 perguntas. O que meu produto resolve? Qual é a dor que o meu produto resolve? E qual é o meu diferencial? Essa clareza, ela é muito difícil para o empreendedor no início. Porque nós vamos ter diversos enfermeiros esteta. Nós vamos ter diversos enfermeiros trabalhando com aplicação de botox. Nós vamos ter diversos enfermeiros trabalhando na área de lesões. Tem espaço para todo mundo? Com certeza tem. Porque a área de beleza e bem-estar são áreas de possibilidades infinitas para o enfermeiro, né? Mas a clareza de qual é o teu diferencial, tá? Mas o que eu vou entregar? Que eu vou entregar diferente, que eu vou entregar autêntico. Eu fui buscar toda essa formação de estratégia de marketing, fazer um curso todo desde o início, que me entregasse desde o início. O que eu preciso, onde é que eu me posiciono, como é que eu me posiciono em redes, o que eu preciso saber de marketing, o que eu preciso saber de vendas. Nenhum curso me entregou todas as habilidades e competências do passo a passo realmente que eu precisaria. E daí eu voltei para essas 2 perguntas. Que dor o meu produto resolve? E qual é o meu diferencial? Acho excelente, né? Essas 2 questões, acho que são fundamentais. E por fim, né, para a gente finalizar,
Um livro, o que tu indicaria, assim, a gente sempre pede aí pro pessoal, né, nos indicar um livro, assim, que possa, enfim, inspirar, contribuir, desenvolver quem tá pensando em empreender. Eu li, nessa trajetória, eu li diversos livros, né? Livros sobre mentalidade, livros sobre marketing, livros sobre posicionamento, né? Como influenciar pessoas, diversos livros, né? As 16 Leis do Sucesso, diversos livros. Um livro que abre muito a mentalidade para que tu consiga responder uma das duas perguntas que tu precisa, que é qual é o teu diferencial? E é o que eu vejo muito, que eu sou muito autêntica. Então eu sempre digo assim, com muita humildade, ninguém faz o que eu faço do jeito que eu faço. Sim. Né? Ninguém faz o que eu faço do jeito que eu faço. E sempre uma pergunta, ela é muito presente nas minhas reuniões de equipes, nos meus alinhamentos com a minha equipe, no meu processo gerencial, no meu processo de gestão de RH da minha empresa, o que nós estamos fazendo hoje que não faz mais sentido fazer? O que nós estamos fazendo hoje que nós podemos fazer de uma forma mais rápida? O que nós estamos fazendo hoje que nós podemos fazer de uma forma mais leve? Se ficar leve, rápido ou não fizer mais sentido, são realmente alguns dos pontos que nós vamos mexer. Mexendo num desses 3 pontos sobre qualquer processo de trabalho, desde o atendimento no WhatsApp, desde o atendimento na plataforma, desde a forma de formatação de material. Se mexer numa dessas 3 perguntas, os 3 benefícios são válidos para a gente implementar. Mexemos e não deu certo, retroceder não tem problema. Não tem vergonha. Então, isso é muito da parte gerencial. Então, um dos livros que eu li há pouco tempo, com essa parte de ser autêntica e não ir com esse pensamento que não, agora eu vou fazer esse curso e isso vai me dar resultado. Essa expectativa que a gente cria, Sim. Né? Que num único produto, numa única formação, num único simpósio, tu vai achar as respostas para tudo, tu não vai achar. E tu precisa voltar para ser autêntico. Nessa coisa do voltar para ser autêntico, que tu responde o que tu faz de diferente, eu li um pouco agora, bem recente, um livro que é o Desmarketize-se. Desmarketize-se. Que daí é esse que nos traz, ó, Desmarketize-se. Ele é um livro do João Branco, tá? O novo marketing que não parece marketing, né? Vamos deixar descrito abaixo do vídeo, então, para que aí a nossa audiência possa ler. Exatamente isso. O novo marketing que não parece marketing. Maravilha, Fábio. Então, queria te agradecer mais uma vez, né, por participar e também por apoiar o projeto do Nurse Pro e compartilhar a tua, né, linda história, digamos assim, a tua jornada profissional, que hoje, então, consegue, né, fazer com que a tua empresa tenha um espaço muito interessante. Estamos gravando aqui no estúdio da Fabiana Oliveira Concursos, que vai nos apoiar nesse projeto, então, cedendo espaço. Então, para nós isso é muito interessante, porque a integração que a gente quer fazer também, né, é um dos objetivos do Nurse Pro, da academia, do meio acadêmico, com os profissionais que fazem acontecer no dia a dia e muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Nós sabemos o quão bela e necessária, né, e essencial é a profissão de enfermagem. E é isso que a gente quer trazer e dar visibilidade também, e assim também como professores, né, aprender também para poder cada vez mais oportunizar os nossos alunos, seja na graduação, na pós-graduação, esses conhecimentos da prática, da vida real, né, do empreendedorismo, da liderança, enfim. Então, esperamos que vocês tenham gostado, né, dessa história inspiradora da Fabiana Oliveira. E gostaria também de dizer que nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal do Nurse Pro para acompanhar os novos episódios, né? Nossa ideia é fazer aí mensalmente um novo episódio, sempre com diferentes, então, perspectivas de empreendedores, de setores, áreas diferentes, né? Todos enfermeiros. E aí a gente pode, né? Quem está pensando em empreender ou já empreende, poder se inspirar com essas histórias aí. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!